Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula. Professor Rodrigo de Física na área para convidá-los a assistir a continuação da nossa aula de energia potencial elétrica. Bora para a parte 2, gente? Bom, e a nossa segunda parte do estudo da energia potencial elétrica inicia-se com o potencial elétrico em condutores em equilíbrio. Galera, um condutor em equilíbrio é aquele condutor que tem todas as suas cargas elétricas distribuídas em sua superfície e essas não apresentam nenhum tipo de movimentação, certo? Ou seja, o que acontece? As cargas positivas então estão distribuídas, por exemplo, nesse condutor aqui na superfície e no outro as cargas, por exemplo, negativas estariam aqui distribuídas. Nesse tipo de situação, o que a gente vai entender ou vai analisar é como se comporta o potencial elétrico. Então, o que podemos afirmar é o seguinte, que no interior do condutor, o potencial elétrico ele acaba sendo um valor fixo e máximo. Ou seja, no caso da carga positiva, a gente sabe que cada carga elétrica que se acumula na superfície desse condutor produz um potencial. Esses valores de forma interna, eles se somam e assim o potencial elétrico ele é assumido como sendo um potencial máximo aqui dentro. O fato de todas as cargas estarem em equilíbrio, então, faz com que o potencial máximo se forme nesse caso. Se você tem a pretensão de determinar o valor desse potencial máximo, basta considerarmos, se esse condutor for esférico aqui, como no nosso caso, que Kq será dividido pela distância R, onde essa distância R é justamente o raio desse condutor. Então, se a gente fosse fazer uma análise de potencial, essa seria a configuração que nós teríamos na parte interna. O potencial é constante. Lembrando que, se existir uma diferença de potencial, a carga pode se movimentar. Como aqui dentro o potencial não apresenta diferença, a carga não pode se movimentar, por isso que ela está em equilíbrio. À medida que nós nos afastamos aqui da carga, aí sim o potencial diminui conforme a distância aumenta. Então, esse é o comportamento do potencial elétrico em um condutor em equilíbrio eletrostático. No caso de uma carga negativa, o comportamento é muito parecido, com um detalhe em que o potencial acaba assumindo um valor negativo. Então, enquanto aqui eu tenho um potencial máximo, aqui eu poderia falar que no interior dessa carga eu tenho um potencial constante mínimo, ok? Então, esse valor é mínimo. Justamente porque os valores de potencial produzidos em cargas negativas são valores negativos. Então, ele é mínimo e constante aqui dentro. E à medida que você se afasta, à medida que aumenta a distância dessa carga elétrica, esse potencial tende a ir aumentando, certo? Então, é só o gráfico invertido aqui na história. Beleza? Galera, então, potencial elétrico em condutores em equilíbrio eletrostático. Uma aplicação importante para essa situação de condutores em equilíbrio eletrostático é, por exemplo, o caso do processo de eletrização por contato. Você deve se recordar lá dos princípios da eletrostática, que uma carga elétrica pode se tornar eletrizada a partir de um contato com outra, ok? E aí a gente viu situações onde, na maioria das vezes, as duas cargas teriam o mesmo tamanho. Nesse caso em especial, eu vou falar aqui de dois objetos com tamanhos diferentes e com cargas diferentes, o que acontece com eles em termos de potencial elétrico quando eu coloco os dois em contato. Então imagine o seguinte, imagine que aqui eu tenho uma esfera 1 de raio R1, um condutor, certo? E que possui um potencial 1 e tem uma certa quantidade de carga Q1. Do lado de cá, eu tenho uma esfera maior de raio 2 com potencial maior, que possui uma quantidade de carga Q2. Se eu colocar os dois em contato, como eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente realmente uni-los ou então colocar um fio para fazer uma ligação entre eles. O que vai acontecer? O fato desses potenciais serem diferentes faz com que ocorra a movimentação de cargas entre as esferas. E isso vai acontecer de tal forma que em um determinado momento os dois potenciais serão iguais. Então esses potenciais elétricos aqui eles vão se igualar, porque as cargas elétricas vão se distribuir. Contudo, o valor das cargas acaba sendo modificado. A primeira passa a ter uma carga Q1', a segunda passa a ter uma carga Q2'. Então, moral da história,
Numa situação onde você coloca dois condutores de tamanhos diferentes em contato, após o contato, os potenciais elétricos se igualam. As cargas elétricas, elas acabam se modificando. Mas uma coisa eu não posso me esquecer, que a quantidade de carga elétrica total no começo, Q1 mais Q2, deve ser igual à quantidade de carga elétrica total no final, Q1' mais Q2'. E isso também implica aqui que os potenciais devem ser iguais. Então, a partir desse momento, se você cair aí numa situação onde o exercício exige que você faça o cálculo da quantidade de carga em cada uma delas, você tem uma nova ferramenta. Olha o que eu tenho aqui, ó. Uma esfera 1 de raio R com um potencial V1 e uma carga elétrica de 6 coulombs. Uma esfera 2 de raio 2R e de carga nula, portanto um potencial nulo. Vou estabelecer o contato entre elas. Então o que vai ocorrer vai ser um equilíbrio em termos de carga. Então eu posso já de antemão pensar da seguinte maneira. Em relação ao potencial elétrico, V1 e V2, eles tendem a se igualar. Então o potencial elétrico antes é diferente, mas depois eles se igualam. Então vamos chamar aqui de V1' e V2', que serão potenciais iguais. Então se eu trocar na fórmula de potencial, K Q1' dividido por um R tem que ser igual K Q2' dividido por dois R's. Eu então posso simplificar o R e o K e o K. E assim, se multiplicarmos em cruz, fica nítido para nós que o Q2' vai ter que ter o dobro de carga do Q1'. Então o Q2' é igual a 2 vezes Q1'. Assim, eu já tenho uma relação que vai ser importante para nós. Além dela, eu vou usar aquela ideia de que o Q1 mais o Q2 antes é igual ao Q1' mais o Q2', que seria o Q1 e o Q2 depois, certo? Então, o Q1 antes, 6. Q2 antes, 0. Igual. Q1', não sei o valor dele. Mas eu sei que o Q2' são 2 Q1', então eu vou aqui substituir 2 Q1'. Se nós então somarmos aqui 6 e 0 vai dar 6, aqui eu terei 3 Q1', e assim Q1' é igual a 2 coulombs. E se substituirmos de novo aqui nessa equação, o Q2' ele vai acabar ficando então o dobro disso, 4 coulombs. Moral da história. Esse tinha 6, esse tinha 0. Após o contato, pelo fato de ficar com o dobro de raio, esse cara adquiriu o dobro de carga, ok? Então, condutores eletrostáticos em equilíbrio após o contato. Esse é um exemplo, essa é uma abordagem. Beleza? Moçada, o que vem agora? Campo elétrico uniforme. Como é que o potencial elétrico se comporta lá dentro? Então, vamos lá. Pessoal, então nós sabemos que um campo elétrico uniforme ele se forma, por exemplo, no interior de placas paralelas carregadas com cargas opostas. Então, se por exemplo eu tenho uma placa muito grande aqui positiva, uma muito grande do lado de lá negativa, no meio dessas placas acaba surgindo um campo elétrico uniforme, que significa que o valor dele não muda. Mas a nossa ideia aqui é estudar em relação ao potencial elétrico. Então, eu tenho que me lembrar de algumas regrinhas lá do comecinho. Uma delas é que o potencial sempre forma 90 graus com as linhas de campo. Então, no caso em que nós tínhamos anteriormente uma carga elétrica, por exemplo, Qzão, e aí o campo elétrico era representado por linhas saindo, então o potencial elétrico ele acaba sendo feito com linhas circulando aqui a carga. Então, em verde aqui eu tenho as linhas de potencial, elas formam 90 graus com o campo. Agora, no nosso caso, para formar 90 graus com o campo, as linhas de potencial elas serão assim, ó, na vertical. Então, por exemplo, aqui, dentro desse campo elétrico, eu posso falar que eu tenho um potencial A nesse ponto e, por exemplo, um potencial B nesse ponto. O que eu posso também garantir é o seguinte, que o potencial A tem um valor maior do que o valor do potencial B, justamente porque o potencial A está mais perto da placa positiva, o potencial B está mais perto da placa negativa e assim por diante. O que acontece se nós colocarmos, por exemplo, uma carga elétrica aqui dentro? Se eu lançasse, por exemplo, uma carga elétrica aqui nesse ponto, se eu dissesse para você que essa carga elétrica é positiva,
Naturalmente, essa carga elétrica, por estar num potencial maior, ela vai buscar um potencial menor. Então ela tem uma tendência em se movimentar em direção ao potencial B ali, certo? E isso condiz com a teoria, afinal de contas, positivo com positivo se repelem, positivo e a placa negativa se atraem. Então naturalmente isso ocorre. Nesse deslocamento, a energia potencial elétrica adquirida por essa carga Qzinho aqui, ela acaba sendo convertida em energia cinética. E vamos dizer que nesse processo houve a realização de um trabalho. Então o trabalho aqui é espontâneo, ele é positivo. Mas se porventura, por exemplo, colocarmos essa carga positiva aqui e vamos levá-la para lá. Bom, apesar de saber que isso não é o natural, pode acontecer, desde que um operador, ou seja, um agente externo, empurre essa carga para cá. Nesse caso, ao invés de diminuir a sua energia potencial e, no caso, aumentar a sua cinética, vai ocorrer o inverso. A carga ela vai diminuir de energia cinética, ela vai perder velocidade vindo para cá, mas em contrapartida ela ganha energia potencial. E nesse caso, o trabalho executado é um trabalho forçado, ele é um trabalho negativo, certo? Então, para sair da linha de potencial A para a linha de potencial B, do maior para o menor, a carga positiva tem um trabalho espontâneo. A carga positiva, se viesse ao contrário, teria um trabalho forçado. Em especial, moçada, esse trabalho independe da trajetória feita pela carga. Então, por exemplo, se essa partícula aí, ela saísse daqui e fosse em linha reta, eu teria um trabalho X. Se eu fizesse curvas aqui no caminho e etc., eu teria o mesmo trabalho X, porque o trabalho não depende da trajetória, ele depende apenas da diferença de potencial. E por falar nisso, vamos ver aqui uma outra abordagem que podemos ter na situação. De novo, volto com a situação onde eu tenho uma carga Qzinho num potencial maior e ela vai se deslocar até um potencial menor. De acordo com o que vimos agora há pouquinho, o trabalho, então aqui vai existir, esse trabalho é positivo. Trabalho, para nós aqui na elétrica, de acordo com o teorema que deduzimos na aula anterior, pode ser dado como Q vezes VA menos VB. Essa seria uma forma de eu calcular o trabalho. O trabalho é a variação da energia potencial. Mas também eu poderia aqui, nesse caso em especial, usar a definição da mecânica com relação ao trabalho. Pois na mecânica, o trabalho pode ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Em especial, a força que atuaria aqui seria a força elétrica. Essa força elétrica, então, faria com que essa carga sofresse um certo deslocamento. Esse deslocamento seria essa distância aqui. Então, se substituirmos o lugar do trabalho, força elétrica vezes deslocamento, isso vai ser igual a carga vezes VA menos VB. E mais uma troca poderia ser feita, ou melhor, mais duas. Uma delas é de que força elétrica é carga dentro do campo. Então ficaríamos com carga dentro do campo vezes a distância é igual a carga vezes. Quando eu tenho VA menos VB, eu tenho uma conta de menos. Uma conta de menos normalmente a gente chama de uma diferença. Em especial aqui, essa conta de menos é uma diferença de potenciais. Eu vou trocar VA menos VB por uma única letra. Essa letra vai ser a letra U. Então, VA menos VB, a partir de agora passa a ser chamada de U. A diferença de potencial, também conhecida como tensão elétrica. E assim, se simplificarmos a carga que aqui aparece e a carga que aqui aparece, chegamos finalmente nessa equaçãozinha aqui, ó. Vou destacá-la aqui desse lado, que é E vezes D igual a U. Alguns chamam de EDU, eu prefiro EDU, para saber que o E e o D estão juntos e o U está do outro lado lá, está separado. Então, E vezes D igual a U. O que essa equação nos mostra é o seguinte, que se pegarmos o valor do campo elétrico uniforme e multiplicarmos pela distância entre os pontos na qual a sua carga vai se deslocar, encontraremos o valor da diferença de potencial, VA menos VB. Beleza? Pessoal, então assim nós temos aí o fim da nossa parte 2. Você fica agora na sequência do vídeo com a resolução de algumas questões. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!